Ontem me perguntaram, via mensagem de texto, o que eu achava sobre fundos imobiliários. Porque ele tinha um apartamento, queria vender, ofereceu para uma pessoa e essa pessoa disse que preferia investir num fundo que rendia 1,8% ao mês e ele perguntou qual que é a minha opinião. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que quebrar um conceito de que não se investe em fundos imobiliários, não se investe em ações, não se investe em títulos públicos. Se investe num fundo imobiliário, em uma ação e em um título público. E por que eu faço essa diferenciação? Porque é muito simples falar que investe em ações, escolher uma bosta de uma ação, a empresa falir, quebrar e a pessoa diz que investir em ações é ruim. Então investir em ações não é ruim. Assim como investir em fundos imobiliários não é ruim. Assim como investir em títulos públicos não é ruim. Você precisa avaliar qual ativo de fato você vai investir para dizer se ele é bom, se o investimento é bom ou se o investimento é ruim. Então nesse caso, antes de chegar no fundo imobiliário, vamos falar sobre fundo de investimento. Fundo de investimento são veículos que permitem diversos investidores aplicarem os seus recursos lá dentro e esse veículo aplica, por sua vez, no mercado financeiro. Ele pode comprar títulos, ele pode comprar propriedades, ele pode comprar ações, ele basicamente pode comprar tudo aquilo que seja regulamentado pela Comissão de Valores Imobiliários, pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é o órgão que regulamenta esse mercado. Então todos os ativos estão registrados lá. O que cada investidor ganha? Bom, ele ganha um título, ele ganha uma cota, quando ele aplica, ele recebe cotas desses fundos de investimentos, e quando esses fundos de investimentos tiverem lucro, eles vão distribuir esses lucros, ou o acionista ou o cotista do fundo tem a sua participação no lucro e no patrimônio do fundo conforme a sua participação percentual lá. Então se um fundo tem R$100 e ele tem 10, ele tem 10% desse fundo, ou seja, todo o lucro e todo o patrimônio do fundo será proporcionalmente 10% desse investidor. Então se o fundo deu R$10, R$20, R$30, R$100 de lucro, ele vai ter uma fatia proporcional ao seu capital desse fundo. A CVM divide os fundos em diversas categorias para separar os tipos de risco e tipo de produto desses fundos de investimento. Então, os fundos imobiliários, como o nome já diz, eles servem para investir em ativos ou direitos imobiliários. O que isso quer dizer? O fundo ele é obrigado a aplicar os seus recursos em ativos físicos, ou seja, salas comerciais, prédios, apartamento, casa, terreno, qualquer coisa que tenha característica imobiliária, então isso é um ativo físico, ou qualquer coisa que dê direito sobre um ativo físico imobiliário, como por exemplo, eu posso comprar um contrato de aluguel que tenha como lastro um ativo imobiliário. Então eu não comprei de fato ou a propriedade, a sala, o prédio, o galpão, mas eu comprei um título, que é esse contrato, que ele tem como referência uma operação imobiliária que é um aluguel. Então quando eu compro esse contrato, uma pessoa alugou, por exemplo, a Petrobras alugou um prédio, sei lá, da Rio Bravo. O que eu faço? A Rio Bravo tem um aluguel contra a Petrobras, então ela recebe esses aluguéis. A Rio Bravo, por algum motivo, precisa de dinheiro. Então eu vou lá com o meu fundo imobiliário e falo para a Rio Bravo, ó, eu compro esse contrato de ti. Então ele vai lá e compra o contrato da Rio Bravo, paga um valor para a Rio Bravo e começa a receber o aluguel da Petrobras. Eu não detenho o ativo, que continua sendo da Rio Bravo, ele serve como lastro desse investimento, desse aluguel, mas eu tenho o recebimento do aluguel de locação de um ativo imobiliário. Então isso é importante a gente levar em consideração quando falamos em fundos imobiliários, porque determinar se investir num fundo imobiliário é bom ou é ruim vai depender claramente daquilo que tem dentro do fundo. Assim como uma ação. A ação é boa? Não sei. O que a empresa faz? Que empresa é essa? É uma empresa que está crescendo, ou seja, fazendo muitos investimentos e ainda não tendo lucro? É uma empresa que já está estabilizada? Ou é uma empresa que está em decadência, num setor quebrado? Então, quando a gente vai avaliar o fundo imobiliário, é a mesma coisa. E assim como qualquer outro ativo, qualquer outro tipo de investimento, não existe garantia perpétua de retorno. Sempre tem um risco.
Ah, porque esse fundo rende 1,8%. Não, ele pode ter rendido há um tempo atrás, ou ele pode estar rendendo 1,8% pela conta do investidor, comparando quanto que ele recebe de lucro desse fundo imobiliário todos os meses em relação ao que ele pagou há 2 anos atrás. Então isso está dando 1,8%. Mas a valorização da cota do fundo foi positiva. Então hoje esse rendimento, se for contar a cota de hoje, já não é mais 1,8%, ele pode ser só 0,8%, por exemplo. E isso me faz trazer aqui a esse vídeo aonde você pode ganhar dinheiro com um fundo imobiliário. São basicamente de 2 formas. Quando você investe num fundo imobiliário, por lei, por regulamentação da CVM, o fundo imobiliário tem a obrigação de distribuir 95% do seu lucro com base no caixa para os investidores. Então toda vez que ele tem lucro, faz a avaliação do fundo, a DRE tem lucro, tem que distribuir pelo menos 95% disso para os investidores. Então essa é a primeira forma de você ganhar com o fundo imobiliário, que é o recebimento de renda. Pode ser mensal, pode ser semestral, pode ser anual, você precisa ler o regulamento do fundo para saber como que é o pagamento deles. Então ele sempre vai te pagar rendimentos e essa é a primeira fonte de renda do fundo. Lógico, essa fonte de renda pode ter variação? Claro que sim. Vamos imaginar que essa sala dentro desse prédio que eu estou agora seja de um fundo de investimento. Se amanhã um inquilino, 2, 3, 4, 5 saem, o fundo perde essa receita de aluguel. Então a rentabilidade dele vai cair. Depois ele recupera, a rentabilidade dele volta a subir. Isso foi muito comum agora com projetos imobiliários no Rio de Janeiro, principalmente, que dependiam muito, que alugavam as suas propriedades muito para empresas ligadas ao setor de petróleo. Como o setor de petróleo quebrou com a OGX, com a Petrobras, com essa coisa toda, ficou muito ruim o setor, as empresas fecharam e pararam de pagar aluguel e o fundo passou a ter apenas o ativo imobiliário e não mais a receita. Então os investidores ficaram com um problema, porque eles não tinham mais a receita do fundo e não ganhavam mais o dinheiro com isso. Então o administrador precisou, mais uma vez, aí, preencher esses aluguéis para que eles voltassem a ganhar. A segunda forma que você pode ganhar dinheiro com fundos imobiliários é através da valorização da sua cota. Como todos os ativos, ou a maioria dos ativos, os fundos imobiliários eles têm negociação regulamentada pela CVM e você pode comercializar, ou trocar, ou vender, ou comprar as cotas dos fundos imobiliários na própria Bolsa de Valores, a B3, que era a Bovespa, agora virou B3, trocaram o nome mais uma vez. Então as cotas dos fundos, assim como as cotas as ações das empresas, são negociadas no mercado aberto. Isso quer dizer que qualquer um pode chegar lá e comprar essa cota e qualquer um pode vender essa cota. 2 coisas que precisam ser faladas. Primeiro, o valor, para você saber se a cota do fundo está cara ou se está barata, você tem que comparar qual que é o valor da cota com o valor patrimonial do ativo. Se estiver muito acima, é porque a cota vale mais do que o ativo que está ali dentro. Qual é o ativo? Sejam os contratos de aluguel, sejam os próprios ativos físicos das empresas. Obrigatoriamente, os fundos têm que fazer uma precificação desses ativos todos os anos. Então consta no balanço que o valor do imóvel que lá dentro está vale 100 milhões de reais. Se você pegar a cotação da cota desse fundo imobiliário e multiplicar pela quantidade de cotas e der 200 milhões, significa que a cota está sendo negociada 2 vezes acima do patrimônio do fundo. O que vai acontecer? Quando o cara vender esse ativo, a sua cota automaticamente vai sair de 2 para 1, porque dificilmente ele vai conseguir vender esse ativo pelo dobro do valor que ele está registrado no balanço. Então precisa prestar bastante atenção no que diz respeito ao valor da cota em relação ao valor patrimonial. Então o preço justo do valor da cota de um ativo imobiliário, de um fundo imobiliário, é justamente quanto vale o ativo que está lá dentro, seja o desconto a valor presente do contrato de aluguel, seja o valor do ativo imobiliário que está lá dentro. Segundo ponto, quando você quer vender a sua cota, você pode vender a sua cota, mas isso não significa que alguém obrigatoriamente queira comprá-la, e muito menos pelo preço que você quer vender. Então, apesar dos fundos imobiliários darem uma sensação ou darem efetivamente uma liquidez muito maior do que você comprar um ativo imobiliário, uma casa, um prédio, uma sala, a liquidez vai sempre depender da qualidade do ativo que está lá dentro e da qualidade do mercado que ele está inserido.
ou seja, tem muitos compradores, existe demanda para esse produto ou não, para esse tipo de ativo ou não. Então isso vai variar a demanda para o seu ativo. E eu falo isso que muita gente entra em fundo imobiliário e pensa assim, eu posso vender a qualquer momento. Não, você não pode vender a qualquer momento. Você pode colocar à venda a qualquer momento, mas você só vai vender se alguém quiser comprar. Então, respondendo a pergunta do meu amigo que perguntou se valeria a pena, ao invés de comprar o imóvel, comprar a cota do fundo imobiliário, depende da sua percepção de risco. Muitas vezes você tem um ótimo imóvel, você tem uma casa, um apartamento que você aluga para estudantes ou para pessoas de baixa renda que normalmente não podem comprar o imóvel e por isso eles aceitam pagar um aluguel mais caro e a sua rentabilidade é boa. Você não precisa vender esse ativo e obrigatoriamente aplicar no mercado imobiliário. É claro que para pequenos investidores que estão começando agora, os fundos imobiliários são excelentes, porque eles dão a opção de você comprar fracionado. Assim como você não consegue comprar uma casa pela metade, a não ser que você divida com alguém, no fundo imobiliário você pode comprar uma cota, 10 cotas, 100 cotas, 50 cotas, enfim, você investe quanto você quiser. Então, não existe resposta binária, é bom ou é ruim. Você precisa avaliar o que tem dentro do fundo e você precisa avaliar qual é o tipo de bem que você tem hoje, qual é o imóvel que você tem. Um é melhor que o outro, vende e vai para lá. Já vi muita gente vender cota de fundo imobiliário, por exemplo, para comprar o ativo mesmo, porque sabia que ele tinha uma demanda boa. Se você quiser saber mais sobre fundo imobiliário, mais detalhadamente, eu vou deixar um link aqui embaixo sobre um artigo que está no meu blog, que vai te mostrar todas as características e tudo que você precisa saber sobre investimentos em fundos imobiliários. Até mais!